Oi, estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos sentindo a sua falta, mas logo estaremos juntos. Esta é uma aula de matemática, práticas experimentais e orientação de estudo para todos os segundos anos. Hoje conversaremos sobre um quadro numérico. Quadro numérico. Este quadro é composto pelos números de 0 a 99, em que os números estão escritos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Por que o quadro está construído com os números em ordem crescente? E o que significa ordem crescente? Então, ele está construído em ordem crescente porque os números vão aumentando. Então, eu vou tirar aqui, por enquanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai crescendo. Por isso que chama ordem crescente. E se ele fosse construído em ordem decrescente, como seria? Então, decrescente seria do maior para o menor. Seria o contrário. Então, decrescente vem diminuindo, ele vem decrescendo. Então, por isso que chama ordem decrescente. E ordem crescente porque os números vão crescendo do 0 ao 99. Daí os nomes crescente e decrescente. Vamos refletir sobre as regularidades desse quadro numérico. E o que são regularidades? Regularidades é uma continuidade. É tudo que tem uma continuidade tem regularidade, tá? Então, observem. Eu tenho aqui, nesse quadro numérico, esses números estão em uma linha. E esses números estão em uma coluna. Por que linhas e colunas? Linhas é como o próprio nome diz. Quando você não tem no teu caderno as linhas, então as linhas não são nesse sentido? Então, por isso que chama linhas. E aqui temos as colunas, porque tem o formato de uma coluna. Quando você constrói uma casa, você tem as colunas. E o que são as colunas de uma casa? É o que sustenta, né? Tem esse formato de coluna. Vocês estão percebendo aqui que os números aqui, eles crescem, eles aumentam de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem o 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Nas linhas, ele vai crescendo de 1 em 1. E nas colunas, ele vai aumentando de 10 em 10. Observe. Então, olha, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, ele está aumentando de 10 em 10. E aqui aumentando de 1 em 1 nas linhas. Se fosse feita a pergunta assim, qual número vem depois do 29? Aí você, olhando o quadro numérico, depois do 29, olha aqui, 28, 29. Então, qual número vem depois do 29? Aí
Na continuidade é 30. 29, 30. E qual número vem depois do 39? 38 seria esse daqui, tá? 39. Então, depois do 39, 40. Depois 41, 42, 43, 44 e assim por diante. Quando você tem, normal, às vezes as pessoas falam que aqui, que essa linha está na posição horizontal. Então, se disser que esses números estão na posição horizontal, tá certo também. E essas colunas esses números estão na posição vertical. Então, horizontal são as linhas, os números nessa linha, e nesta coluna que está na vertical estão esses números. Há um número maior do que 99? Assim, tem uma atividade, que é a atividade 4.5 do EMAI de vocês, que eles vão perguntar. Tem algum número maior do que 99? Tem um número maior que esse? O quadro numérico acaba aqui? Só existe esse quadro numérico? Não. Se fosse dar uma continuidade neste quadro numérico, o próximo número seria 99, 100. Depois 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. E assim continuaria o quadro numérico. Mas hoje estudaremos só do 0 ao 99. Tá? Por quê? Porque os números são infinitos, ou seja, os números não têm fim. Nesse quadro, qual é o menor número? Nesse quadro aqui que nós estamos estudando, do 0 ao 99, qual é o menor número? É o 0. E qual é o maior número? É o 99. Por quê? Porque 0 significa nada. Aí ele vai aumentando de 1 em 1 na linha e chega até o 99. Por isso que o 99 é o maior número de todos deste quadro aqui. Por exemplo, eu pergunto, 73 é maior ou menor que 37? Então, 73, onde que está o 73? Então, está na coluna 73, do 3, 73, ó. 73, ele é maior ou menor que 37? Então, ele é maior, por quê? Porque já se passaram todos esses números para chegar no 73. Então, 73 é maior do que 37. E 105? Se tivesse o número 105 aqui, aí estaria aonde? Ó, todos esses números nessa coluna terminam com 4. Então, seria nessa coluna que termina com 5, certo? Vocês observaram isso? Olha. Então, 105. Nesta coluna, todos os números terminam com 5, perceberam? Então, o número 105 estaria aonde? Nesta coluna, nesse local aqui. Tá? Falando sobre o número 105. O número 105, ele é maior do que qualquer um desses números? Sim, ele é maior. Por quê? Porque ele estaria aqui, então ele já estaria na ordem crescente. Estaria aqui. E ele tem 3 dígitos também. Um número com 3 dígitos
é maior do que qualquer um desses daqui. Por quê? Porque esses daqui tem 2 dígitos, a não ser esses daqui, né? Mas aqui são números de 1 dígito, aqui é uma linha com números com 2 dígitos, e o resto também, até o 99, 2 dígitos. E o 105 tem 3 dígitos, 105. Se fosse escrever o 105 aqui, seria 105. Então, tem 3 dígitos. Então, 105 é maior do que o 95, por exemplo. Porque ele está antes, né? E ele tem 2, e o 95 só tem 2 dígitos. E o 105 são 3 dígitos. Então, concluímos que quando o número tem mais dígitos, ele é maior. Quanto mais dígitos tem o número, maior ele será. Na atividade 4.4 e 4.5, tá? Tem alguns livros que tá como 4.4 e tem alguns livros do EMAI que está como 4.5, tá? Eles vão fazer perguntas assim, eles pedem que coloquem os números em ordem crescente. Então, que números? Eles pedem que coloquem esses números aqui, olha, que eu escondi, em ordem crescente. Então, aí ele pede para colocar esses números em ordem crescente, tá? Então, vocês vão colocando o 1, o 6, e vai crescendo. Então, se fosse colocar em ordem crescente esses números, seria primeiro o 1, depois o 6, depois o 13, e assim por diante. Então, quando eles pedem para colocar os números em ordem crescente, você coloque-os do menor para o maior. E se eles pedem para colocar os números em ordem decrescente, é do maior para o menor. Vamos ver algumas outras regularidades deste quadro numérico. Nesta coluna, vocês perceberam que todos os números terminam com 0? 0, 0, 0, 0, 0. Nesta coluna, todos os números terminam com 1. Nesta terceira coluna, primeira, segunda, terceira coluna, todos os números, vocês observaram que todos os números terminam com 2? E assim por diante. Nesta coluna, na coluna do 3, que está o número 3, todos os números terminam com o número 3. Na coluna do 4, todos os números terminam em 4. E assim vai indo. Vamos ver as linhas. Vimos uma regularidade das colunas, agora vamos ver uma regularidade nas linhas. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim por diante. Vou tirar esses números que estavam escondidos, porque a atividade 4.4 ou 4.5 pede que vocês coloquem esses números que estavam escondidos em ordem crescente. Aí vocês façam a atividade e depois eles colocam uma outra lição que é para colocar alguns números em ordem decrescente. Então, se forem números com 1, 2, 3 dígitos, na ordem decrescente, que é do maior para o menor, vocês vão colocar um número que tem mais dígitos
e depois vai decrescendo, vai diminuindo. Em ordem crescente é o contrário, do menor para o maior. Os números que têm menos dígitos vêm primeiro, né? E os números, aí vocês veem a quantidade. É lógico que se tem um dígito só, por exemplo, 2, vai ser menor do que 6, porque ele vem antes. Tá certo? Vamos ver alguma outra regularidade. Aqui, paramos aqui. Na coluna do 5, todos terminam com 5. E vocês viram que nas linhas, eles vão aumentando de 1 em 1. 0, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Continuando da onde nós paramos. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. E assim por diante. Então, nessa linha, ó, depois 9 mais 1, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 1, 12. Então, nas linhas, vocês viram que vão aumentando de 1 em 1. 12 mais 1, 13. Se pegar qualquer um deles, 44 mais 1, 45. 45 mais 1, 46. 76 mais 1, 77. 77 mais 1, 78. Então, vocês percebam que nas linhas, os números aumentam de 1 em 1. E nas colunas, como que eles aumentam? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, vocês perceberam que nas colunas os números aumentam de 10 em 10. 1 mais 10, 11. 11 mais 10, 21. 21 mais 10, 31. 31 mais 10, 41. E assim, em todas as colunas, eles vão aumentando de 10 em 10. Vamos pegar essa coluna do 5. 5 mais 10, 15. 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. 45 mais 10, 55. Na coluna do 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 10, 28. 28 mais 10, 38. 38 mais 10, 48. 48 mais 10, 58. Aqui na do 9. 9 mais 10, 19. 19 mais 10, 29. 29 mais 10, 39. 39 mais 10, 49. 49 mais 10, 59. Ou seja, nas colunas, os números aumentam de 10 em 10. Então, alunos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram no chat ou se comunicam de alguma maneira pelo grupo de WhatsApp, pelo e-mail. Vocês, se tiverem alguma dúvida, perguntem pra gente que nós teremos o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Então, se cuidem e até breve, alunos. Tchau!